Olá pessoal, graça e paz, boa noite, boa noite. Deus abençoe a tua vida. Bom, como prometido, nós vamos dar início hoje à nossa aula online e eu queria pedir uma coisa para todos vocês que estão chegando aí, que nós vamos, já que nós estamos agora adquirindo a apostila de maneira correta, né? Todos agora com a apostila em mãos. Então o que é que nós vamos fazer? Ao invés de nós darmos continuidade onde nós paramos lá, nas aulas presenciais que nós estávamos, nós vamos fazer um feedback aqui com todas as pessoas que estão chegando, até porque para dar oportunidade para o pessoal que está chegando também acompanhar de perto. Então, nós na verdade vamos fazer um resumo, né? Nós vamos dar uma acelerada, mas é necessário que todos estejam aí atentos, todos estejam assistindo às aulas, para que a partir de agora, desse momento agora, a gente poder acompanhar todo mundo junto, para nós sincronizarmos, né, esse estudo aí, tá bom, gente? Então vamos lá, sem muita delonga, eu vou pular aqui já na apostila. Quero que você pegue a sua apostila aí, por favor, tá? E você abra aí a sua apostila já na página 3, tá bom, gente? Nós temos aí a introdução, como já foi dito aí, né? A introdução, depois se você quiser saber, né, qual o motivo, né, o que motivou, ou seja, a introdução desse curso, como começou, como Deus colocou no meu coração, está tudo ali escrito ali na primeira página, na página número 2 mais precisamente, tá? Tá tudo escrito ali a introdução. Hoje nós vamos fazer um resumão aqui rapidamente para a gente poder acompanhar e pedir para os irmãos também estarem acompanhando com a apostila em mãos, tá? As apostilas já estão disponíveis, vocês sabem, né? Nós estamos na igreja lá disponibilizando ela e é de suma importância que você que é filho, você tem responsabilidade na igreja, na Kairos, você adquira a sua apostila para que você possa acompanhar esse estudo que vai ser daqui para frente agora online com todos juntos, tá bom, gente? Então vamos lá na página 3, quero que você abra aí a página 3 e vamos dar uma acelerada, tá bom, gente? Quero agradecer aí. Outra coisa importante, na proporção que vocês forem chegando aí, vai deixando o seu ok aí nos comentários que ele vai aí divulgar aí, né? Ele vai então marcar a sua presença na aula, tá bom? Na entrada e na saída, tá bom? Então quando você entrar, você põe boa noite, paz do Senhor, para que o seu nome entre lá, e no finalzinho também você põe também o seu comentário lá, tá? Declarando aí boa noite, a paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz, shalom, do jeito que você quiser. O importante é o teu nome entrar lá para poder você receber alto aqui, o da baixa aqui na folha de presença. Tá bom, gente? Vamos lá então? Bom, na página número 3 está escrito o seguinte, uma prévia aqui rapidamente, né? Durante o período, nós da comunidade Kairos tivemos a oportunidade de nos aproximar de Deus como Pai. Conhecemos um pouco do seu reino, passamos por diversas mudanças e agora temos a oportunidade de crescer no direcionamento que propôs a nós. E se você está com esse material em mãos, é porque, claro, você foi escolhido para fazer parte desse projeto chamado Comunidade Kairos, tá? Então, obrigado por fazer parte aí dessa família, obrigado por fazer parte de estar conosco aí, a família Kairos. Daqui para frente, agora então, eu quero que você venha inserir e prestar uma atenção, né, com mais qualidade, já que você está assistindo essa aula online aí, para a gente poder aplicar todos esses parâmetros aqui, esses direcionamentos que o Senhor colocou no meu coração, tá bom, gente? Então vamos lá, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esses são os 4 pilares que nós temos falado nas aulas, né? Os 4 pilares são esses daí, tá? Ganhar, consolidar, discipular e enviar, tá? Esse é o propósito que Deus colocou. Se você ver na apostila, aí está aí de forma bem visível, bem coisa aí para que você possa ver, né? Então eu coloquei o seguinte aqui, olha, todos sem exceção cumprem o ID. Todos sem exceção devem cumprirem o ID, que aliás é pessoal e individual e intransferível. Iremos entender o chamado e direcionamento que Deus Pai nos deu, assumindo o compromisso que nos propôs e chegou o tempo de cumprir esse chamado. Então aí nós estamos aí dando uma introdução no que se refere na vida pessoal de cada um, no chamado pessoal de cada um. Então você leia isso daí e reflita sobre isso, tá? E guarde isso no teu coração, porque daqui para frente nós vamos nos adaptar, tá? Eu sei que é muito difícil eu desconstruir uma igreja que tinha o direcionamento, né, de membro,
e introduzir ela no direcionamento de discípulo. Então, esse é o direcionamento que Deus nos deu e é preciso que todos nós já viemos a entender isso e começar já a nos alinhar e procurar nos entendermos, né, nesse direcionamento. Então, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Nunca se esqueça desses 4 pilares aí que a gente tem a nível de discipulado, tá bom? Na proporção que o tempo passa, podemos perceber uma deficiência que precisa ser revista. Ganhamos, consolidamos, enviamos, mas nós não estávamos o quê? Discipulando. Aqui está a falha, o erro que nós havíamos vindo cometendo nesses anos de existência aí de Ministério Kairos, do corpo Kairos, né? Nós ganhamos, consolidamos, enviamos, faltava o discipular, tá bom, gente? Então, isso é o que a gente vai tratar e é isso que a gente precisa entender, que nós precisamos cumprir esse chamado da comunidade Kairos, que é o discipular, né? Também junto com o ganhar, consolidar, enviar. Então, numa escala, né, de primeiro, segundo e terceiro, se você olhar na apostila, você vai ver exatamente isso, tá? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Vira a página, já vamos para a página número 4, tá? Lá no primeiro ponto, o que é uma igreja em discipulado ativo? Vamos entender isso daqui, tá? O que é uma igreja em discipulado ativo? Uma igreja de discipulado em ativo é uma igreja que vai ao encontro das almas, a fim de ganhá-las para Jesus, cuidando e fazendo exatamente o que o Mestre nos ensinou. Aspas, disse-lhes Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa passagem está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então, não é um pedido, é uma ordem, tá bom, gente? Ele também ordenou fazermos discípulos e depois de evangelizar. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já essa passagem a gente encontra lá em Mateus, capítulo 28, versículo 15. Veja que primeiramente a gente manda nós pregar o Evangelho e depois ele manda a gente discipular, porque ganhar sem discipular, né, basicamente a pessoa não cria estrutura. Então a gente tem que evangelizar, como diz aqui a primeira ordem é evangelizar, e depois discipular também. Tem muitas pessoas que evangelizam, mas não discipulam. Então o chamado fica pela metade. Nós temos que evangelizar para nós podermos ganharmos, e depois de nós evangelizarmos, nós temos que discipularmos, tá bom, gente? Então faz parte do chamado, né? O que eu tenho visto nesses dias são pessoas começando o seu discipulado, aliás, o seu chamado, mas ficando somente na esfera da evangelização. Então evangelizamos, mas não discipulamos. Então todo o nosso trabalho vai por água abaixo. E é aqui que está a deficiência da igreja. Nós ganhamos, mas nós não discipulamos. Entendeu? Então faz parte do chamado. Para observar na apostila, para observar que durante um tempo não víamos cumprindo esse chamado, apenas estávamos evangelizando e conduzindo as almas a terem um encontro com o Pai no templo. Quanto a nós, recebemos do Pai orientação para a nossa vida espiritual, mas nada estávamos fazendo em relação ao próximo. Estávamos alimentando sem nutrir os necessitados, recebendo e não retribuindo. Com isso, nos tornamos egoístas. O máximo que fazemos aqui é convidar pessoas próximas a virem à igreja, mas não ensinamos a se tornarem igreja. Veja que coisa interessante, que coisa importante e séria. Não é somente levar para a igreja, é cuidar. Não é somente dar um direcionamento, é ajudar a caminhar. Não é somente ganhar, tem que discipular. Entendeu, gente? Então, nós precisamos primeiramente construir aqui uma base de raciocínio, de maneira que nós venhamos a estar consciente desse chamado que lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 diz, Jesus ordenou, ganhem. E lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz, discipulem. Então essa é uma ordem que se completa, né? Porque enquanto ele está mandando a gente ganhar lá em Marcos, lá em Mateus ele está mandando uma ordem para nós discipularmos, tá? Virando a página, nós chegamos já à página 5, vamos à importância do discipulado, tá?
Lá embaixo, discipulado ativo versus tradicionalismo. Tá? Qual a diferença entre a igreja em discipulado ativo e a tradicional? Tá? Qual a diferença que há? Você sabe que você está num ambiente em que nós pregamos paternidade. A comunidade Kairos, ela prega paternidade, ela prega o direcionamento de ganhar, de consolidar, discipular, só para depois então nós enviarmos. Pastor, o que significa enviar? Envio é quando você prepara o seu discípulo, é quando você ganha o teu discípulo, quando você discipula o seu discípulo, você prepara ele e depois então você envia como um filho espiritual que vai, na verdade, né, ser uma cópia, ou seja, imitar o que você faz. Por isso a responsabilidade que tem, né, de uma pessoa que discipula, tá, gente? Então a diferença entre uma igreja em discipulado e de igreja tradicional primeiramente, a igreja tradicional ela fica parada e espera que as pessoas vão até ela. Isso não foi a ordem que Jesus deu. Jesus nos deu uma ordem totalmente inversa. Ele disse ide, não disse fique. Nós vamos para o templo para quê? Nós vamos ao templo para nos fortalecer. Nós vamos ao templo para nós enchermos, para nós, digamos assim, renovar as nossas forças, né? Carregar as nossas baterias espirituais. Então nós vamos para o templo com esse intuito de nos fortalecer. Mas não é somente para você ir para o templo para se fortalecer. É para você levar, é para você conduzir pessoas ao templo para se fortalecer. Obviamente, o teu discípulo, não é isso mesmo? Então, a diferença entre uma igreja tradicional é que ela fica. A igreja em discipulado ativo, ela cumpre o ID, ela não fica estática, até porque a igreja não é estática. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Uma porta não anda, gente. Uma porta não fica, não se movimenta. E quem se movimenta então é a igreja. O Senhor está nos chamando a nos movimentarmos nesses dias. O Senhor está nos chamando a assumir o nosso chamado com qualidade, com responsabilidade. Uma das preocupações que eu tenho, eu já falei isso nas aulas, é que eu me preocupo de você chegar diante do Senhor com as mãos vazias. E isso não pode partir, sabe, de uma irresponsabilidade de um líder. Então eu estou ensinando a você da maneira correta quando nós chegarmos diante do Senhor e nós vamos apresentar aos nossos discípulos os talentos que o Senhor nos deu para multiplicar, tá bom, gente? Então uma das diferenças é essa, que a igreja tradicionais elas ficam, mas a igreja em discipulado ela cumpre o ID. Já passando aqui para a página de número 6, tá? A gente vai ver outro exemplo aqui. Igrejas tradicionais dificultam o crescimento do reino por se concentrar apenas nos templos. Por isso, se restringe a falar somente com poucas pessoas dentro das igrejas. E quando há um crescimento na igreja, o relacionamento entre irmãos torna-se distantes, dificultando a manutenção na amizade. Por isso, alguns são tratados como estranhos pelo fato de estarem distantes. Então, uma das diferença entre uma igreja discipulada é que ela estreita relacionamento. Por que você acha que nós todos os meses nós fazemos café da paternidade e eu peço para que você convida pessoas? Né? Essa é uma oportunidade de você convidar o teu discípulo a estar conosco no café da paternidade, né? As pessoas que você está tratando para estar conosco no café da paternidade. Algumas pessoas já estão exercendo isso. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui como a Deise e o Marcelo, que estão em Unamá. Eles todo o sábado, na medida do possível, eles trazem os discípulos deles de lá para poder estarem participando do café da paternidade, que é de suma importância. O café da paternidade não está restringido para as pessoas convidadas. O café da paternidade é para os filhos da casa. Então, nesse dia, eu fico um pouco assim impressionado, que é um dia que as pessoas não estão fazendo a mínima para estar na igreja nesse dia, mas o direcionamento que Deus está nos dando, ele está partindo do café da paternidade. Todos nós, né? Eu tenho recebido direcionamento do café da paternidade. Exemplo, essa campanha, né? Essa jornada aí de oração, de 30 dias de oração e jejum, nasceu no café da paternidade que o Senhor nos deu essa orientação.
Então nós precisamos estar juntos para nós ouvirmos o que Deus está fazendo, qual a movimentação que o corpo está fazendo, né? Que tipo de movimentação o Senhor está nos movimentando. E é de suma importância que você esteja lá, tá? No Café da Paternidade. Então, as igrejas tradicionais não fazem isso, elas não estreitam relacionamento. Nós temos essa oportunidade no Café da Paternidade, a gente fazer, né, estreitar esse relacionamento aí, tá bom? Uma igreja em discipulado ativo será o centro da vida da comunidade Kairos, através da estratégia de 1 a 1, onde todos vão receber direção através de um líder. E que líder é esse? Você está sendo preparado para ser um líder. Que líder de quê, pastor? Como assim, líder? Você vai ser um discipulador quando você formar esse curso aqui. Quando você terminar esse curso, a proposta desse curso aqui é tornar você um discipulador. É alguém capaz de levar o evangelho, de cuidar, sabe, de estar cuidando de vidas e estar inserindo então nesse projeto, tá bom? Vamos dar mais um pulo aí, por favor, na página 7, para nós avançarmos. Então aí está, na página 7, tá? Todas a diferença entre uma igreja que é tradicional e uma igreja que trabalha em discipulado, tá? Então você dá uma olhadinha na página 6 e na página 7, que todas as dúvidas são tiradas aqui na apostila através dessas duas páginas. Depois você lê com calma aí, você lê devagarinho essas apostilas para que a gente possamos então estar pontuando aí esse direcionamento que o Senhor está nos dando. Já na página 7 está escrito o seguinte: quais as bases bíblicas para fazermos o discipulado ativo, tá? A igreja começou em Atos e deverá se encontrar em Atos na volta de Jesus, ou seja, com as mesmas características da igreja de Atos, onde ela nasceu. O Senhor, né, Jesus Cristo deixou para nós aqui um modelo de igreja. E esse modelo está em Atos, né, onde nasceu a igreja. Então, se hoje nós fôssemos perguntar que tipo de igreja agrada a Jesus e que tipo de igreja nós precisamos ser, com certeza o Espírito Santo vai nos conduzir a Atos, porque as características da igreja de Atos, né, o comportamento da igreja de Atos, né, a maneira com que eles se comportavam na igreja, essa é a maneira que o Senhor quer que nós devemos nos comportar também, a nível de unidade, a nível de determinação, a nível de entendimento, a nível de empreendimento, ou seja, empreender tempo, né, empreender, né, um tempo com qualidade. Todas as características de uma igreja padrão está em Atos. Então, se você quer entender o que é a igreja, vai lá no livro de Atos, né, que você vai poder entender todos os processos, tudo o que tem se passado lá e o que o Senhor deixou para nós na igreja de Atos. Tá bom, gente? Então, essas são as bases bíblicas que o Senhor colocou no meu coração quando então nasceu esse direcionamento. E precisando de uma base bíblica, o Senhor me levou então para a igreja de Atos, onde tem ali todas as características de uma igreja ativa, de uma igreja que vive discipulado, tá? Lá na página 8 já, tá? Foi através do discipulado, a gente tem aí, né? Aliás, na página 8, essa é a igreja modelo que Jesus deixou para nós, tanto em relação ao ambiente, como em relação às atitudes e virtudes praticadas neste ambiente, tá bom? Primeiro, a igreja começou nas casas, tá? Segundo, foi através do discipulado que a igreja teve seu início na vida dos gentios. Terceiro, a igreja se desenvolveu através do discipulado ativo. Quarto motivo, Jesus iniciou seu ministério pregando, curando, salvando e discipulando um a um. Quinto motivo, Jesus nos deixou um exemplo prático, ou seja, seguindo o exemplo de Cristo, os apóstolos procuravam uma casa digna de receber as boas novas do Evangelho. Então veja que esses direcionamentos, todos eles você encontra na carta, né, no livro de Atos, né, melhor dizendo. A pergunta que não quer calar: por que só agora então
adotar o direcionamento do discipulado ativo. Está lá na página 9, tá? Depois eu estou fazendo uma prévia aqui para você poder ler e você acompanhar, tá bom, gente? Entendendo que a igreja que não for encontrada em Atos, na volta de Cristo e nos princípios deixados por ele, serão surpreendidas naquele tempo, na sua volta, melhor dizendo, né? Isso já é motivo mais que suficiente para aderir a esse direcionamento. Porém, darei algumas outras razões. Só o motivo de que a igreja que não for encontrada em Atos, ou seja, a igreja que não estiver debaixo dos princípios que a igreja de Atos tem, ela vai ter uma grande surpresa naquele dia. Porque a igreja está se tornando materialista nesses dias. A igreja está se transformando numa igreja individualista. Ou seja, isso as denominações nos ensinaram. Porque eu sou de uma denominação, não posso falar. Se eu sou de uma denominação, não posso ir também frequentar uma outra denominação que não seja igual à minha. Então veja que essas aqui são responsabilidades que nós temos como igreja, né, de fazermos valer toda a orientação que o Senhor nos deixou. Mas mesmo assim, eu vou dar alguns outros motivos aqui. O primeiro, como já havia dito anteriormente, estamos corrigindo um erro que aparentemente passou despercebido durante os anos de existência da comunidade cristã Cairóis, né? Não é somente ganhar, consolidar e enviar. Faltava para nós o que? O discipular. E todos nós estamos unânimes em concordar com esse posicionamento que, se eu perguntar a você, você obviamente deve me responder, não, mas eu ganhei um filho. Mas onde está o teu filho? Alguns a gente sabe que deu continuidade, estão na igreja, mas a grande maioria não estão mais na igreja, não faz mais parte do corpo, não estão entre nós. Por quê? Porque faltou uma coisa, e isso daí não adianta, que a gente tem que assumir essa responsabilidade. Faltou o discipulado, faltou nós dedicarmos tempo para essa alma, tá, gente? A gente tem tempo para tantas coisas, né? Nós ganhamos dinheiro, nós trabalhamos, cuidamos da família, cuidamos dos nossos afazeres, mas muitas das vezes nós esquecemos de investirmos na eternidade. Nós temos investido muito no físico, no palpável, naquilo que atividades que nós temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas pouco ou mesmo nada estamos investindo na eternidade. E aqui que está o grande fator para poder abrir em você uma chave, para virar em você uma chave e dar um upgrade aí nos seus ânimos aí, querido. Quando você discipula, quando você cuida de alguém, você está investindo na eternidade. Não é somente aqui, por quê? Porque se nós ganharmos uma alma para Cristo, essa alma vai viver a eternidade com Cristo e, consequentemente, você vai receber o seu galardão. Então, investimos no físico e é necessário sim a gente investir com trabalho, dinheiro, nós temos as nossas responsabilidades, temos os nossos afazeres, mas pouco ou nada nós estamos investindo na eternidade. E isso daqui é muito importante e é muito sério também, porque, como eu já disse lá no início, nós não podemos comparecer diante dele com as nossas mãos vazias, temos que ter conteúdos para nos apresentarmos diante do Senhor, né? A segunda direcionamento aqui, na letra B, o discipulado ativo, 1 a 1, facilita o relacionamento íntimo entre os membros da casa e abre portas para a solidificação de amizades em Cristo, tá? Então nós temos que sermos amigos, nós temos que fazer amigos, nós temos que promover a amizade. A igreja de Atos crescia por quê? Porque é de suma importância que você estude o livro de Atos. Por que a igreja de Atos crescia e qual era o exemplo que o Senhor deixava para nós? Porque quando a gente vai ver a igreja de Atos dizendo por que o crescimento de Atos se dava, é porque a igreja ganhava o povo através da simpatia. O que é a simpatia? É a pessoa ser cordial, é a pessoa ser amiga, é a pessoa ser, digamos assim, uma pessoa amiga, uma pessoa cordial, né? Uma pessoa que ajuda, uma ajudadora, pessoas que ajudam, pessoas que estendem as mãos, pessoas que acolhem, pessoas que pregam, pessoas que discipulam. Então, a igreja de Atos crescia por causa de quê? Por causa da amizade. E aqui está um bom
uma boa motivação para nós fazermos amigos através do discipulado, tá? Letra C, ainda na página 9, o evangelho não fica restrito somente a relacionamentos dentro do templo, isso aqui é muito sério, tá? Mas também fora dele, nas casas, cuidando do bem-estar das famílias e cultivando a amizade, produzindo crescimento na graça e no conhecimento. A primeira coisa que se passa de preocupação quando vem à nossa mente, né, é que eu vou ficar agora sem tempo para trabalhar, eu vou ficar sem tempo para minha família, eu vou ficar sem tempo para mim. Veja bem, querido, se a gente não tiver um tempo com qualidade, pelo menos meia hora por dia para a gente cuidar do nosso discípulo, é o mínimo que a gente pode fazer, tá? A gente também não vamos ter tempo para ser discípulos. Porque para eu ser discípulo eu preciso discipular, porque esse é a lógica do nome discípulo. Eu sou discípulo por quê? Porque eu sou um discipulador, né? Não tem como ser só um discípulo seguidor de Cristo. Eu tenho que ser um discípulo atuante, um discípulo que atua, tá? No corpo de Cristo. Então, fica aqui então essa prévia aí para vocês aí no que se refere às motivações que a gente deve estar sendo inseridos nesse propósito do discipulado. Lá na página 10, ainda tem aí algumas qualificações ainda, motivações para que você se torne um discipulador com excelência, tá? Será através do discipulado ativo que surgirão novos líderes e que irão liderar também um dia, cumprindo assim o seu chamado cabalmente. O que significa a palavra cabal? Algo largo, algo que se completa, algo que se enlargueceu, né? Cabalmente, ou seja, de uma forma total, de uma totalidade, tá? E tem a letra E e a letra F, depois vocês estudam aí também, tá? Todos esses parâmetros aí, porque agora nós devemos se tornar uma igreja DA. Quando eu falo de DA, eu falo de discipulado ativo, tá bom? E para encerrar, já aqui, né, na página 10, tá? Os 4 pilares do discipulado. Você já sabe. Se eu mandasse você repetir, com certeza você iria dizer e colocar nos comentários aí. Quais são os 4 pilares do discipulado? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Nunca se esqueça que esses são os pilares de uma igreja que trabalha em discipulado, mas um discipulado 1 a 1, tá? Ativo, que eu chamo de discipulado ativo. Então aí está aí os 4 pilares. Nós avançamos aí 10 páginas, tá? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Nós vamos ver cada um desses parâmetros aqui, tá? A gente vai bater um pouco nessa tecla sobre ganhar, vamos bater também sobre consolidar, vamos falar também sobre discipular e vamos falar também em enviar, tá bom? Então, encerrando aqui na página 10, eu quero deixar Hebreus capítulo 12, versículo 1. Está escrito o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, que nos foi proposta, tá? Para que se torne possível um bom acompanhamento de qualidade, respeitando os processos do discipulado ativo, acompanhamos os andamentos da seguinte forma. Então, está lá do outro lado, lá na página 11, já que na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Tá bom, gente? Então nós vamos parar aqui esse estudo na página 10. Eu quero cada estudo, eu fazer um resumão aqui de 30 minutos a aula, para não se estender muito e a gente ganhar tempo também, tá? Então estude essa apostila, tá? Futuramente eu vou estar enviando aí um link com a prova para vocês fazerem, enviar para mim, para que nós possamos então estar pontuando aí toda essa matéria aí no que se refere ao nosso discipulado ativo, tá bom? Graça e paz, Deus abençoe vocês. Esse link ele vai ficar na descrição aí, tá? Desse vídeo aí, vai ficar, aliás, nas descrições nos grupos, né, do WhatsApp, vai ficar lá e também no meu canal. Então, se você quiser ter acesso, é só você ir lá no meu canal
e você vai então estar acessando lá a playlist, né, Escola de Discipulado. Lá vai estar a aula 1, 2, 3 e 4. Então, eu não vou me estender muito para não fadigar e eu sei que está em casa, a gente estamos aí num conforto, distração, e o máximo que a gente consegue prender em uma aula online, o máximo aí é 30 minutos. Então, a gente vai se submeter a esse processo e vamos estar atento aí, tá bom? Então estude da página 1 à página 10, que eu muito em breve eu vou estar enviando aí um formulário para você preencher, na verdade uma prova, para você enviar para mim, para eu saber o nível que você está entendendo, que você está compreendendo, tá? As palavras formuladas, ou seja, as perguntas formuladas não tem nada a ver com a apostila, não vai ser fora da apostila, para que eu saiba o nível de entendimento que você está tendo aí com o contato com a apostila. Amém, querido? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe muito a tua vida, graça e paz. O pessoal que está chegando agora no finalzinho, volte a aula lá, veja a aula do início, tá bom? Que nós estamos pontuando aqui agora cada aula aí com meia hora, então você vai se organizar para que você assiste cada aula, cada bloco desse, a gente vai avançar umas 10 páginas aí, né? Ou menos, para a gente poder alinhar e poder estar juntos aí aprendendo, tá? Não se esqueça, uma parte primordial desse estudo aqui é você gravar isso. Então grave isso na tua mente aí, no teu coração, os 4 pilares do discipulado ativo, Kairos. Qual é? Se eu fosse perguntar aí, de novo, vamos repetir todo mundo junto mais uma vez para ninguém se esquecer. É o quê? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esse assunto a gente vai tratar na próxima aula. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família. Excelente semana. Estudem a apostila. Quem não adquiriu, está disponível na igreja, e se você pretende aí, né, comprar essa apostila, está lá já disponível, é só você procurar lá o standard lá à direita da comunidade Kairos. Deus abençoe.